Capítulo 1. Mais uma expedição exploratória. Estado do Amazonas, Brasil. Floresta Amazônica. Outono do ano 2002. Naquela tarde, um forte calor irradiava do solo arenoso daquela clareira ali próxima ao grande rio. Um rio que, em seus pontos de remanso e de movimento neste início do século XXI, ainda lá segue imponente em sua bela, serena e grandiosa majestade, e que, na pompa de sua correnteza em ondas a brilhar ao sol, ainda desce ladeado, escoltado, e reverenciado por um número quase infinito de espécies nativas. Espécies estas que enrevoadas, aos ramos, ou embraçadas ainda podem e procuram singilo e agradecê-lo pelas dádivas de beleza e vida, que o seu nobre reinado alimenta e promove desde lá da sua nascente, até ali, e por entre a floresta adiante em rumo ao Atlântico. Sim, esse é aquele soberano e ainda saudável e abundante maior rio que aqui temos, o Amazonas. Do lado, entre meio a esse rio e aquela clareira, uma atraente castanheira se ergue altiva em anos e comprimento, extensa em diâmetro e sombra. Grandiosa árvore, admirável essência nativa, e que ora servia de marco para uma paragem ali recentemente improvisada. Sentado ao chão, recostado ao tronco dessa árvore, um homem naquele momento dali ao longe observava aquela clareira, que mandara abrir há vários dias para construir as tendas que nela já serviam de abrigo a animais capturados, bem como de posto de comando da sua expedição. De repente, a meia distância agora entre o rio e a castanheira, um outro homem, que vinha, parou, gritou: "Chefe! O barco já tá pronto? Pronto para sua inspeção." O homem ao pé da árvore ouviu calado, permaneceu imóvel. O do grito, considerando-se que por este não fora ouvido, aproximou-se e, cara a cara, moderadamente repetiu o recado: "Chefe, o barco tá no jeito. Pronto para sua vistoria." E o chefe reagiu, apanhou sua espingarda ao lado, levantou-se devagar, fisionomia fechada, fitou os olhos do seu interlocutor, apoiou o braço esquerdo na castanheira e, apontando-a com a cabeça, foi dizendo: "Companheiro, companheiro, esta árvore e todas as outras por aqui não escutam. Não se importam com o barulho. Mas os animais lá nas tendas, sim? Eles ficam assustados e alvoroçados com o barulho. Por isso, a hora que o senhor tiver que abrir a boca para falar, fale baixo. Não grite de novo na presença deles. Nem na minha. Certo? Estamos conversados." O homem do grito, pondo-se constrangido, cabisbaixo respondeu: "Sim, senhor, chefe. O senhor me perdoe." Em seguida, Zimargo, o chefe, afastou a sua mão da árvore, arrumou seu chapéu sobre a cabeça, direcionou-se a uma trilha que ali se abria à sua frente e, a passos longos, seguiu para a inspeção do barco.
Um chefe que, naquele momento, ainda era mais um entre os tantos exploradores e traficantes da flora e da fauna brasileira. Daqueles que, mais especificamente, atuavam e dentre os quais, e semelhante aos quais, muitos infelizmente ainda continuam atuando, e continuarão atuando por este século XXI afora, nesta maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica. E continuarão atuando até quando? Zimargo, dono daquela expedição, era alguém que desde criança demonstrara possuir uma certa inclinação. Inclinação que no começo até se mostrara natural e normal, mas que logo foi se tornando inconsequente, viciosa, destrutiva, a tal ponto que pela qual se poderia, já naquela época, predizer o entrosamento seu nessa ocupação que ora ele exercia. Pois, vizinho da floresta, cedo ele começou a tornar-se um de casa entre os vegetais e animais silvestres. Saindo, a princípio, apenas com os seus familiares para as pequenas pescarias e caçadas, rápido foi ele tomando gosto e interesse pela aventura. Moleque muito curioso e atento, queria saber o nome de todo ser vivo que encontrava pela frente. Aos animais, quis também aprender como perseguir, capturar, matar. Aprendeu muito bem, mas gostou de tal modo que logo não mais conseguia apenas matar para comer, como simplesmente faziam os seus familiares. Um sentimento estranho, um prazer estranho dominou aquele menino. Ele também matava somente por matar, apenas para observar um ser vivo em agonia encontrar a morte através de sua mira certeira. Também capturava por capturar, apenas para observar a forma, a cor, o comportamento de um ser vivo preso e em desespero querendo obter novamente a liberdade. Também perseguia por perseguir, apenas para observar o medo, a angústia, o apuro de um ser inferior a fugir de um ser superior, desejoso por dominar. E assim, nesse compasso, logo Zimargo começou a sair não somente para as pequenas aventuras de subsistência de seus familiares, como também para as aventuras simplesmente competitivas entre os amigos e colegas de convivência. Pessoas que também possuíam um mesmo sentimento, um mesmo prazer em praticar atos iguais aos seus. E aquelas competições eram ações onde o prêmio da vitória era meramente o prazer de ser reconhecido e respeitado como o melhor naquela atividade esportiva, como assim a chamavam. Atividade que via graça, uma graça estranha, em matar, ou perseguir e capturar aqueles animais. Criaturas que apenas procuravam sobreviver no seu próprio canto, livres, em paz. Entretanto, ao firmar passos na adolescência, Zimargo já também reconhecia, com admirável habilidade, uma infinidade de espécies da flora e da fauna amazônica. Sabia descrever e apontar com segurança as características, os habitats e os costumes naturais de uma porção enorme dos habitantes irracionais daquela floresta. E assim foi, com esta experiência crescente, que ele adentrou a sua juventude e acabou abraçando o trabalho de caçador, guia e segurança em expedições florestais por aquelas regiões de mata nativa. À medida que seus serviços eram procurados, mais conhecido Zimargo se tornava, mais ia alargando seus conhecimentos e amadurecendo suas experiências. E dentre as expedições que requeriam a sua presença, as que ele realmente acompanhava eram aquelas de cunho exclusivamente exploratório. Com estas ele mais se aliava, mais se animava, mais se identificava. Elas tinham-lhe um sabor maior de aventura, risco, perigo, excitação, coisas enfim de seu maior apreço e gosto. E entre essas expedições, tanto havia aquelas que se prestavam para o comércio clandestino e indiscriminado de madeiras de lei, como aquelas para o tráfico de animais silvestres. Portanto, num ping-pong ocupacional por essas formas de exploração da natureza, Zimargo foi navegando sobre as toras do lucro fácil que desciam rio abaixo em rumo ao mundo materialista do explorador inconsequente. Ou, em outras vezes, para o mesmo destino,
ia conduzindo aquelas criaturas em gritos e esperneios, trancafiadas em jaulas e gaiolas. Simplesmente animais irracionais que seguiam forçados, por entre vales, morros, rios, planícies, e manchados do próprio sangue provocado pelo desespero e agonia ao se debaterem contra o material frio e sólido das grades. Sim, nesse ritmo, Zimargo já prosseguia no limiar de sua juventude. E não demorou muito e ele, de acompanhante e comandado no roteiro florestal daquelas formas de tráfico exploratório, passou a ser acompanhado e comandante. No meio da floresta a sua voz de mando exprimindo autoridade, determinação e bravura era recebida com grande submissão e respeito pelos seus comandados. Esses, pessoas simples, na maior parte silvícolas, que se dispunham a servir aquelas expedições por qualquer salário minguado ou, como na maioria das vezes, apenas por comida e uma porção de tabaco e de aguardente. Mas, ao contrário, o salário de Zimargo era sempre uma razoável soma em dinheiro, ao fim de cada tarefa cumprida. E somando isso ao prazer pessoal que ele sentia naquilo que fazia, o seu ego então foi seguindo bem nutrido e, cada vez mais fundo, mergulhando nas águas profundas da ambição, do orgulho, da vaidade. Assim, era cada vez com mais entusiasmo e prazer que ele recebia cada nova tarefa, que frequentemente lhe vinha rodeada de elogios e acompanhada da promessa de sempre, a de um dia vindouro de riqueza e poder na cidade grande. Uma promessa que, naqueles confins de mundo, somente se fazia ouvir pelos lábios de audazes mensageiros e cúmplices diretos do alto escalão do tráfico. Representantes, portanto, da voz de comando dos grandes chefes, pessoalmente sempre ausentes e distantes, que viviam lá do outro lado da floresta, em terras do materialismo dominante. Zimargo então já era um explorador entre os exploradores, um traficante entre os traficantes. Um homem insensível, rústico e bruto, que não tolerava obstáculos em seu caminho, a fim de cumprir com êxito a tarefa que lhe era confiada. Por onde passava com sua comitiva, deixava rastros de destruição e desolação. Eram clareiras enormes abertas no meio da mata. Eram toras gigantescas e centenárias flutuando nos rios correnteza abaixo. Eram gritos e gemidos angustiantes de animais presos ou acuados a provocar ecos assustadores pelos cantos ermos da mata fechada. Eram filhotes que choravam a partida imposta aos pais, e pais que choravam a partida obrigada a esses seres vivos frutos de suas entranhas. Eram vidas e mais vidas que entre índios, silvícolas, e homens simples da cidade tiravam vidas e perdiam a própria vida, numa fila de pervertidos e perversores que marchava mata adentro. Eram seres e mais seres vivos, racionais e irracionais a serem molestados, ofendidos, violados, abatidos e ou corrompidos e viciados, ao longo daquelas picadas que atravessavam aldeias e povoados e em contraste com lindos remansos e habitats naturais estupendos. Enfim, eram trilhas e mais trilhas por onde se deixava o rastro ofuscante do explorador poceiro, imprudente, destruidor. Sim, era nesse cenário, em plena floresta amazônica, e nesse sentido que Zimargo tocará a sua vida e, praticamente, ainda a estava tocando até aquele momento. Essa era, portanto, a sua ocupação. E lá ia ele já se aproximando para a citada inspeção, quando, ao ver-se diante da bela imagem do grande rio e do barco que inspecionaria, foi diminuindo o ritmo de suas passadas, tirou seu chapéu da cabeça, parou. Parado e pensativo, ali naquela margem por alguns segundos ele pareceu observar surpreso e curioso aquela paisagem que se abria à sua frente. Mas logo respirou fundo, botou novamente o chapéu e, a passos firmes, foi em direção àquele barco.